Você já enfrentou aquele momento angustiante em que orou, clamou, suplicou, e mesmo assim a resposta de Deus foi não? E pode estar se perguntando, por que Deus, em sua infinita bondade, às vezes nos permite permanecer na dor? O que Deus pode estar nos ensinando quando a resposta esperada não vem? Hoje, vamos mergulhar na história de Paulo, o apóstolo das nações, e descobrir o propósito por trás de sua oração não atendida, aquilo que ele revelou ser o seu espinho na carne. O que Deus revelou a Paulo, ele também quer revelar a você. Assista este vídeo até o final e prepare-se para enxergar sua dor sob uma nova perspectiva. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Não me exaltasse, uma afirmação que Paulo repete para enfatizar no final do verso. Deus considerou adequado proteger Paulo de si mesmo. A palavra espinho, do grego skolops, pode ser considerado uma peça de madeira indicada, um piquete ou mesmo uma estaca afiada. Os papiros também utilizam a palavra para se referir ao estilhaço ou lasca deixada sob a pele, estilhaço esse impossível de ser removido. Na carne, a enfermidade era física, não era mental nem espiritual. Era algo evidente que lhe causava considerável constrangimento, bem como desconforto e inconveniência. Era uma aflição que afetava os olhos. Em Gálatas, capítulo 4, dos versos 13 a 15, isso fica muito claro, pois Paulo escreve assim: E certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Voltando ao texto de 2 Coríntios, a expressão para me esbofetear significa literalmente golpear com o punho, e desta forma, tratar com violência, da mesma maneira que Cristo foi tratado com violência, como está descrito no texto de Mateus 26:67, que diz assim: Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu desta vez? Outro exemplo foi o que aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, e está exemplificado em 1 Coríntios 4:11, onde ele escreve aos cristãos da igreja de Corinto o seguinte: Até agora passamos fome e sede, e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Pedro também nos lembra dessa realidade na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 20, que diz assim: Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. A Bíblia está repleta de exemplos de como o propósito de Satanás é angustiar o povo de Deus e assim impedir a sua obra. Da mesma maneira, fica claro aqui que o propósito do inimigo era angustiar Paulo e impedir sua obra. Já o propósito de Cristo em permitir a aflição era proteger Paulo do orgulho. Voltando para 2 Coríntios, no capítulo 12, versos 8 a 10, está escrito: Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Em 3 ocasiões, Paulo implorou que Deus removesse a sua aflição.
No entanto, quando a resposta foi clara, ele aceitou-a como a vontade de Deus. Assim como está descrito em Mateus capítulo 26, dos versos 39 a 44, no jardim do Getsêmani, Cristo também orou 3 vezes pela remoção do cálice que deveria beber, e então o aceitou como a vontade de Deus. Voltando ao capítulo 12, Paulo entende a resposta de Deus no verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. No grego, a palavra basta está escrita de maneira enfática. A prece não libertou o apóstolo da aflição, mas lhe proporcionou graça para suportá-la. Paulo apelou para a libertação da enfermidade, pois cria que ela era um obstáculo a seu ministério. Cristo mais que supriu sua necessidade com uma provisão abundante de graça. Deus nunca prometeu alterar as circunstâncias ou livrar as pessoas dos problemas. Para ele, enfermidades físicas e circunstâncias desfavoráveis são questões de preocupação secundária. A força interior para suportar é, de longe, mais manifestação da graça divina do que dominar as dificuldades internas da vida. Externamente, uma pessoa pode estar despedaçada, exausta, enfraquecida. No entanto, internamente, tem o privilégio de desfrutar perfeita paz em Cristo, assim como está descrito em Isaías capítulo 26, versos 3 e 4. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Voltando ao verso 10 de 2 Coríntios 12, Paulo entende que é sinal de triunfo aceitar as próprias limitações sem ressentimento. Quando ele escreve no verso 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Regozijar sobre o que se odeia e se deseja ser removido é o auge da entrega. Cristo também estremeceu diante da indignidade, vergonha e do ridículo os quais foi chamado a suportar em sua provação. Tal ressignificação à vontade de Deus significa completa renúncia do eu. Isso pode ser confirmado no texto de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 3 a 5, quando Paulo escreve assim: Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ainda no verso 10 do capítulo 13 da 2ª Carta aos Coríntios, Paulo fala do poder de Cristo, descendo sobre ele, trabalhando dentro dele, auxiliando-o e fortalecendo-o. Ele entendia que, como tudo aquilo agradava ao Senhor, logo agradaria também a Paulo. Aqui Paulo demonstra completa rendição ao Senhor. Ele entendia que Deus sabe mais, e por isso Paulo estava satisfeito. Agora nós vamos caminhar para a lição final que Paulo nos ensina a partir de seu sofrimento. Mas antes, se você chegou até aqui, já dá um like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. O paradoxo cristão é que ocasiões de fraqueza podem ser transformadas em situações de força. Quando Paulo escreve, porque quando estou fraco, então sou forte, temos a certeza de que a derrota sempre pode ser transformada em vitória. A verdadeira força de caráter surge da fraqueza, que, desconfiando do eu, é entregue à vontade de Deus. Uma pessoa forte em sua própria força tende a ser independente em vez de confiar em Deus, e geralmente não percebe a necessidade da graça divina. Os grandes heróis bíblicos aprenderam a mesma lição. Homens como Noé, Abraão, Moisés, Elias e Daniel. Apenas aqueles cuja fraqueza e insegurança têm sido submersas na vontade de Deus sabem o que é possuir verdadeiro poder.
Hoje você pode estar enfrentando seu próprio espinho na carne. A dor persiste e talvez a resposta ainda não tenha vindo. Mas lembre-se, o não de Deus pode estar carregado de proteção, fortalecimento e graça. A força que você busca pode não vir da solução, mas da presença dele sustentando você em cada momento. Confie, a graça dele te basta. Se você crê em tudo o que ouviu até aqui, faça essa oração comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos achegamos à Tua presença agora com corações quebrantados e sedentos pela Tua graça. Pai, muitas vezes não entendemos os nãos que recebemos do céu. Carregamos dores, enfermidades, lutas que insistem em permanecer. E às vezes nos perguntamos, por quê, Senhor? Mas hoje, à luz da Tua palavra, entendemos que há um propósito maior. Tu és o Deus que transforma fraqueza em força e espinhos em instrumentos de humildade e crescimento. Assim como o apóstolo Paulo, nós entregamos agora os nossos espinhos diante do Teu altar. Aquilo que nos fere, nos constrange, nos faz chorar à noite. Nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Te pedimos, Pai, se for da Tua vontade, remova essas aflições, Senhor. Mas se a resposta for não, então nos reveste com Tua graça, para que possamos suportar com coragem e fé. Senhor, fortalece os cansados agora. Visita aqueles que estão quase desistindo e renova as suas forças. Que mesmo na dor, sejamos cheios do Teu Espírito para testemunhar que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que em meio às lágrimas possamos declarar: a Tua graça me basta, Senhor. Que essa verdade não seja apenas palavras, mas a realidade viva em nossos corações. Ensina-nos a confiar além do que vemos, a depender de Ti mais do que das respostas que esperamos. E que em tudo Teu nome seja exaltado, porque Tu és fiel e nunca nos abandonas. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário dizendo: a graça dele me basta. Isso vai fortalecer a sua fé e encorajar outras pessoas que também precisam dessa palavra. E não esqueça, curta o vídeo, compartilhe com alguém que está enfrentando momentos difíceis e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Que Deus te abençoe e te sustente, hoje e sempre.